Aí galerinha, beleza? Cara, deitado aqui, eu tô meio doentado, hein? Vou contar uma história aí de minha infância, sabe? Minha infância é. Acho que uns 18 anos atrás, uns 15 anos atrás. Tem aquelas histórias folclóricas, né? Mula sem cabeça, Saci, Curupira, entre outros, né? E inclusive tem aquele até o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que conta muito isso aí. E lá na minha infância a gente vivia de cultura, tem uma cultura, né? Não é igual hoje. Hoje em dia a cultura é mais pouca, mas antigamente lá a cultura era. A gente vivia mais da cultura, era mais vivido da cultura. E o que aconteceu? Um tempo lá acho que eu devia ter uns 4 5 anos por aí. Aí a gente brincando na casa de um colega meu, né? Lá a gente morava no sítio, não era na rua. Aí a gente morando lá, o que acontece? Era mais ou menos uns 5, 5 e pouco, já era um pouquinho da noite. Lá todo mundo sabe que lá quando é 5 e pouco, 6 horas já tá escuro, escuro. Não é igual cidade grande assim que demorar a anoitecer, né? Lá 5 horas, 5 e meia já tá ficando de noite. Aí o que acontece? Nós brincando lá no terreiro, né? Jogando bila, né? Aquela bolinha de gude. Aí pensei que não, olhamos lá pra serra lá do outro lado, né? Aí vimos aquela tocha de fogo. Uma tocha de fogo, né? A gente pensava que até eles tinham colocado fogo para queimar os matos, para fazer roça mais para frente, né? Mas desde que aquele fogo não se alastrava, só ficava a tocha mesmo, sabe? Não, não se alastrava. Aí o que acontece? Aí nós moleque curioso, moleque é bicho curioso, né? Fiquemos olhando, rapaz, fiquemos olhando, olhando. E nada daquele fogo se alastrar mais do que é isso, né? Só aquela tocha mesmo. A gente tochou, colocaram fogo lá e aí uns falaram, não é fogo não, aquilo é o fogo fato, tá ligado? Não é o fogo fato. Muitos chamam fogo fato, outros fogo faixa, é o fogo fato isso ali. Eu disse, eu acho que é mesmo, será? Se rapaz, olha lá, não tá. Só tá no canto só. Você vai ver se nós sair dali. E dito que nós olhando mesmo, saía do canto, rapaz. Saía de um canto e ia pra outro, saía dali e ia pra outro. Se movimentava, sabe? Ficava se movimentando. E não queimava não saía fogo mais do que ele, só aquela tocha mesmo. E desde que ficou lá em casa, nós moleque curioso, nós foi chamar o pai do colega meu lá, né? O pai dele e a mãe dele, chamamos lá. Aí eles ficaram olhando também junto com nós. Eles disse, rapaz, é o fogo fato aí, tá vendo aí? Muitos dizem que não existe, mas era o fogo fato mesmo. Isso ali apareceu que hora? A gente, não, nós tava brincando aqui, do nada nós olhamos pra lá e tava um foguinho pequeno aí. Ficou desse tamanho ali. E desde que ia pra um lado para o outro e não queimava mais do que aquilo. Essa, pois é, muita gente aí diz que não existe, mas é verdade aí, ó, tá vendo? Aí fiquei naquela, aí nós foi crescendo, crescendo e criado nessa cultura, né? Que existe isso aí, né? E muita gente não acredita, né? É porque lá a gente era vivido assim mais na cultura, raizado mesmo da cultura, né? Gente do sítio é outra coisa, é mais raizado da cultura mesmo, vivido da cultura. E aí ficou aquela dúvida, rapaz, e o pai dele falou, a gente acreditou, ficou nisso, né? E desde que antigamente também o povo vivia da caça, era mais da caça, né? Caça, plantava, colhia, vivia mais disso aí, né? E muita gente que ia caçar também falava que encontrava essa curupira, né? Não via ela, só que eu tava lá assobiando de longe. Assobiava, né? Só de longe. Não via, né? E diz o povo que supostamente eles iam caçar, né? E ela pedia fumo e alho, fumo e alho. Aí os caras deixavam no cantinho ali. Às vezes quando não pegava nada na caça de noite, né? Deixava no cantinho ali. E só escutava a voz, né? Só ela me falando assim, ninguém via nada. Aí ela falava, ó, vem amanhã que você vai pegar uma caça. Agora traga pra mim fumo e alho. E coloque nessa pedra ali.
Aí os caras iam, né? Levavam o fumo, pacote de fumo, a carroça de fumo, né? E o alho, colocava lá. E desde que nessa noite os caras pegavam, voltavam com caça pra casa. E quando isso não acontecia, ela batia nos cachorros. Você vê, batia nos cachorros de caça, batia nos cachorros. Então os cachorros para ir embora. E ainda batia nos caçadores. Batia nos caçadores, dava surra braba, os caras iam embora também. E os caras não via nada, não via nada. E apanhava, apanhava, apanhava. Os caras chegavam em casa todo marcado as costas, né? A mulher perguntava, os filhos, todo mundo perguntava o que foi isso. Aí os caras falavam o que era, né? E antigamente tinha isso existia, né? Até hoje eu ainda acredito que existe, mas a maioria do pessoal diz que é, isso é mito, é lenda, né? Isso é apenas uma lenda, é mito. Mas assim, gente, eu acho que esse povo antigamente, que é do sítio, rapaz, tem muita história para contar, muita coisa que viveu. E assim, eu acredito também, porque desde que eu vi esse fogo aí, não é porque eu era pequeno, né? Não era pequeno, certo que o cara era pequeno, mas mesmo assim, acho que existia, né? Que todo mundo antigamente, o povo mais velho falava que existia isso aí. E é um povo sofrido, é o cara vivido da cultura, vivido daquilo. E é do sítio e tudo, e ocorria aquilo, né? E tem muita gente que eu acho que não acredita, né? Mas rapaz, o trem é feio, viu? O trem é feio. Muita gente não acredita, mas o trem é feio. E resumindo essa história, a gente viu, depois disso a gente viu, né? E fomos crescendo com aquilo, mas vai contando história. Porque agora eu também não tô morando mais pra lá onde eu cresci, vivi lá, né? Eu tô morando fora agora. Mas lá tem muita gente que tem história pra contar, tem história pra contar. Se eu morasse lá, eu ia trazer tanta história boa pra vocês aqui, vocês não iam acreditar, ia ficar de boca aberta. Que o povo lá do sítio é vivido, é o povo da cultura. E ia trazer muita história. Minha avó mesmo, acho que daqui pro final do ano eu vou lá visitar ela, ela vai contar as histórias boas pra gente. Mas por enquanto é isso é o que eu vou repassando pra vocês. Quando eu estiver pra lá na minha cidade, for visitar o pessoal lá, vou trazer muita história boa pra vocês. Então, curta o vídeo, dá o like aí no vídeo, se inscreve e compartilha aí pros seus amigos aí, pra quem marca alguém aí no vídeo aí, comenta aí, manda pra algum parente seu, que certamente assim esse povo de antigamente aí da família de vocês aí, se tiver alguém vivo assim, graças a Deus deve ter, né? Deus deve ter e certamente alguém já viveu um momento assim, desse tempo pra trás aí, tempos pra trás aí, povo raiz aí de lá deve ter, né? Alguém deve ter algum parente da família raiz lá do tempo atrás. E realmente, assim, acredito que existe, né? Eu não acredito só no que eu vejo. Porque muita gente acredita só no que vê, né? Não acredita no que vê. O cara tem que acreditar de tudo. Nesse mundo existe de tudo. A gente não vê, mas existe de tudo. Então é isso aí, um abraço aí. E é isso aí. Mais pra frente eu vou trazer mais outro vídeo aí, falando sobre isso. Fechou? É nóis. Abraço.